Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia de fazer uma migração de serviço. Vou demonstrar aqui para você uma migração de um serviço que. o- De qual serviço estamos falando? Né? De um servidor de arquivos, no qual nós tínhamos esse serviço em uma máquina virtual. Deixa eu virar um pouquinho mais a câmera aqui para ficar legal. Nós tínhamos esse serviço em uma máquina virtual e nós estamos migrando ele para um container, vamos colocar ele num Docker. Então, o porquê disso? Como o Docker, o intuito do container é nós fazermos uma virtualização em camada sistema operacional, nós não estamos utilizando mais uma virtualização sobre um virtualizador, no caso, né, um hypervisor. A diferença gritante aí são os recursos consumidos entre um Docker, entre um container e uma máquina virtual, onde na máquina virtual você tem que fazer toda a configuração de memória, CPU, disco, para você ter ele como se fosse uma máquina ou um servidor virtual. No Docker a gente abstrai isso. Então, nós colocamos apenas o serviço e ele, por si, cria os cgroups e os namespaces dentro do Linux, onde vai trabalhar junto com o Dockerd em cima do sistema operacional. Então, nós temos uma virtualização sobre o sistema operacional. Isso tira vamos colocar aqui uma carga de consumo de memória muito grande e ajuda aquelas empresas ou até mesmo a sua o seu laboratório, né? Ou o seu desenvolvimento em empresas de pequeno porte que não tem um budget muito agressivo. Então, o que nós estamos vendo aqui na tela? Eu já tenho o Docker criado, já tenho o Dockerfile criado, já tenho todas as regras de criação da imagem, junto com a cópia dos arquivos, a estrutura de arquivo, e nós vamos trabalhar com Samba, de forma bem breve, tá, gente? Então, eu estou tirando minha máquina virtual, jogando isso para dentro de um container, tá? Vou demonstrar aqui para vocês, tá? Então, eu já tenho a estrutura de file system, né? Então, esse aqui vai ser o meu diretório, onde dentro dele, esse vai ser o meu de produção. Se nós dermos uma olhada dentro dele, nós já temos o que? O entry point, que é onde, quando ele inicia o Docker, quais comandos eu vou injetar nele para que você possa ter o serviço rodando. O Dockerfile, propriamente dito, é o arquivo onde tem as linhas de comando onde vão criar a minha imagem. E como nós estamos falando de Samba, eu tenho uma arquitetura dentro dele, né? Eu tenho uma configuração específica dentro desse arquivo, que o smb.conf basicamente é o arquivo base para você subir o Samba. Então, sem ele você não tem nada. Lá você tem onde vai ser criado, como você vai expor o seu compartilhamento, se ele vai ser visível ou não, qual característica do password hashing, se você vai utilizar NTLM ou não, que eu recomendo você utilizar NTLM para criar o hashing de comunicação entre server e cliente. Enfim, tem uma série de configurações, nós não vamos entrar em detalhes disso, tá? O Samba, existem outros tópicos muito mais a fundo para a gente tratar. Então vamos só como criar o container e como preparar o Docker para você receber o container, ok? Então aqui é a parte de container, tem a estrutura dele criado. Porém, uma parte importante, como a gente está se tratando de um servidor de arquivo, é muito bom a gente ter uma segregação de dados, uma segregação de partições. Então, eu tenho uma quantidade razoável de dados aqui em um outro volume, em um outro QCOL dentro do KVM, QCOL 2, de um disco virtual. Então, é interessante sempre você manter a estrutura, criar uma partição para o sistema operacional e de dados você separa isso. Então,
procedimento feito. Se vocês derem uma olhada aqui, esse aqui é o meu Docker, tá? É o Docker. A gente já tem esse VDB1, que vocês podem ver que tem 4 teras, eu estou usando 3.5 e tem isso aqui livre, onde eu estou montando nesse caminho. Então, esse aqui é meu arquivo de dados, dados do file server. Então, quando nós montarmos o file server, nós vamos criar um bind, onde eu vou apontar esse cara aqui, essa linha, e vou direcionar para dentro de um volume dentro do container. Então, o Docker ele vai gerenciar essa conversa entre Docker, máquina container e o volume montado dentro do meu server, do meu Docker, né? Aqui é o meu servidor virtual, ok? Isso é uma boa prática, eu recomendo que vocês façam isso. Para quê? O Docker, quando você cria ele cria automaticamente, se vocês perceberem que tem outros Dockers aqui, tá? Tem outros containers. Ele vai criar obrigatoriamente dentro desse cara aqui, do var lib docker. Ele vai criar lá dentro. E o overlay vai ser o tipo de file system que o Docker utiliza junto com o sistema operacional, junto com o Docker, o virtualizador, vamos falar o virtualizador, né? O que vai tratar o container. Então, esse overlay 2 é o file system que ele interage e entrega o file system para o sistema operacional interagir com o container. Tem um tópico interessante no próprio site da Docker mesmo, tá? Acho legal vocês verem. Esse aqui é da rede. Então aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui é explicando como faz a montagem, né? Aqui a parte recursiva. Deixa eu ver o tipo de file system se eu acho aqui. Se está nesse. Onde é que está nesse? Deixa eu ver se está nesse volume aqui. Storage drivers, desculpa, storage drivers, é esse mesmo. Gente, estava vendo exatamente aqui no meu overlay. Overlay, que ele mostra realmente que é o utilizado, mas eu quero ver uma tabela onde ele mostra quais sistemas de arquivos são suportados para cada sistema operacional. Ele tem isso bem detalhadinho. Aqui, storage drivers. Volumes. A gente já viu volumes, né? Bind mounts também. Gente, não tô achando isso, cara. Storage. Vamos ver, volume mounts. Mais uma. Volumes. Aqui, como eu monto ele. Ok. Gente, eu não tô achando. Existe uma documentação no Docker aqui que eu achei super útil, onde eu verifiquei quais volumes e o tipo
o tipo que é suportado para cada SO. Ubuntu, Red Hat, Debian, e eu não estou achando. Então, vocês vão me desculpar, né? Mas TND Image Store. Não é imagem. Bind também não é. Deixa eu procurar aqui. De coisa de forma bem breve. File System. Não gosto de deixar nada em branco. Storage Drivers. Deixa eu ver se é esse, gente. Select Storage Driver. Exato, é esse aqui mesmo. Aqui, muito bem. Esse aqui é o que ele mostra, tá vendo? Se você dá uma olhada na distribuição, o tipo de distribuição que ele faz e que nós temos hoje no mercado e o tipo de driver utilizado pelo sistema operacional. Tá? Então, ele sempre vai utilizar, tá vendo? Em todas essas distribuições, praticamente a maioria, né, das de mercado, ele vai utilizar o Overlay 2, que é o que nós temos aqui. Aqui no caso eu estou usando Debian. Estamos hoje em fevereiro de 2025, eu estou utilizando a versão 12. Tá? Então, nós estamos utilizando o Overlay para interagir com o driver, para interagir com o sistema operacional. Tá? Então vamos lá. Perdemos um tempo legal aqui, desculpa aí, gente. Então, eu sempre consulto as documentações da Docker, que são excelentes. Tá? Eu estou me atualizando cada vez mais no mundo de container, porque realmente é excelente. Me ajuda muito, tanto pessoal quanto para clientes. Então vamos lá. Separamos a partição da cena de dados, certo? Essa aqui. E esse aqui vai ser sempre utilizado pelo sistema operacional não, pelo container para interagir com o SO, porque ele vai consumir os dados do SO, e sempre na varlib, a não ser que você crie as suas partições e crie sua estrutura de dados do file system, tá bom? Então vamos lá. Criei, já importei o QCall, criei o Docker, e tem um outro ponto que é o de redes. Se nós vermos bem, isso Docker Network Elements. Vou colocar minha senha aqui, rapidinho. Pra cá. Então, lá no KV Docker 11 System. Ok. Essa aqui é uma parte muito importante, tá? A parte de redes, tá bom? Então, eu criei mais uma rede pro Docker reconhecer. Quando nós criarmos o container, ele vai apontar para esse cara. Então, qual é? É de File Server. Criei com o Mac VLAN, porque eu não tô criando ela em modo bridge, que vem ela como default, ou host, porque eu não estou expondo o IP do host para poder criar a exposição das portas, assim como a gente usa em cloud, né? Aqui eu tenho mais praticidade, eu consigo criar mais VLANs, eu consigo colocar os tags, então eu entreguei um IP diretamente para o container.
ok? Então dessa forma eu tenho acesso direto a ele. O tipo Mac VLAN ele faz isso para a gente, ele dá essa funcionalidade para a gente. Mac VLAN você entrega um MAC address para a máquina, para o container, e você ganha um IP. O modo host e bridge são os que já vêm por padrão dentro do Docker. Tá bom? Esses caras você já vem com ele por padrão. O bridge ele é utilizado, como o próprio nome diz, ponte. E o host é aquele que é de acesso somente local. Tá? Eu tenho uma dúvida sobre o host, tá, gente? O bridge eu já trabalhei com ele. O bridge é quando você entrega o IP, que é exatamente esse cara aqui, ó. Vocês verem o Docker, ele tem esse cara aqui, ó. E tem mais essa bridge, tá vendo? Ele tem duas vezes. Então o Docker, você vai entregar um endereçamento interno desse cara, e a gente trabalha com IP tables para expor o IP do host e criar os NATs para essa subrede, tá? E essa bridge, ele já veio por padrão também, tá? Esse aqui eu tenho uma dúvida. Esse aqui eu conheço. Então, esse aqui seria o modo host, esse seria o modo bridge, ok? Então vamos lá. Criei as redes, como nós podemos ver, né? E eu apontei, nós vamos criar a imagem apontando para esse cara, tá bom? Primeiro nós vamos criar a imagem. Então vamos lá. Vamos dar um build. Eu já tenho ele criado aqui pra gente. Como eu já havia criado antes para consumir menos tempo da apresentação, tudo ficou em cache, tá vendo? Estão todos em cache aqui, ó. Cache, cache, cache. E a transferência foi extremamente rápida, tá vendo? Tá criado, então vamos dar uma olhadinha. Sudo docker container ls. Esse aqui é o nosso cara. ls é o image. Desculpa, gente. A gente não criou o container, nós criamos a imagem. Ok, é esse cara aqui, ó, que nós criamos. Eu já tinha ele criado? Eu já tinha ele criado, então vamos fazer o seguinte: sudo docker rmi pel. Nossa, fs11. Vamos criar, vamos remover a imagem, ok? Vamos ver agora. Agora a gente está sem nada, vamos criar novamente. Fazendo o modo certo, né, gente? Vamos lá. Muito provavelmente vai ser em cache novamente, vai ser bem rápido. Ok, então... a gente não tinha, que ele foi criado 2 horas mesmo, por causa que ele ficou em cache. Muito bem. Então agora a gente vai criar o container. O que eu vou passar para ele? Eu vou criar um modo interactive, que é o "-i", t, menos name, o nome. Aqui vem o nosso detalhe importante. Eu vou utilizar o tipo bind, utilizando essa origem, que vai ser aquele nosso multipoint, lembram? Nosso multipoint aqui, certo? MNT, SRV. E o target eu vou jogar lá para dentro do meu SRV, porque eu já tenho uma pasta data lá criada. Então vai ser BSRV, vai ser o network que a gente já criou, ok? Esse vai ser o IP que eu vou entregar para ele. Vou expor essa porta. Esse vai ser os meus name servers recursivos internos. Menos restart always. Sempre que der um problema, ele sempre vai restartar. E quando você baixar e subir, ele reinicia normalmente. Parte de DNS search, pelo meu DNS interno, onde ele vai ser acoplado, em qual DNS, e o nome dele, "-d", esse aqui. Ok? Vamos lá? Docker. A gente pode usar dois containers. Eu vou usar container ls,
Vê que ele subiu aqui pra gente, tá? Já tá up. Agora, nós vamos conectar nele. Lembra que eu coloquei no modo interativo, T? Então aqui ele abre um bash para mim interno. Vamos dar um df-h. Ok, vendo? Aquele carinha lá de 4 teras do meu sistema operacional do Docker, ele já está sendo transportado para cá. Tá vendo? É esse cara aqui. É o VDB1 do meu sistema operacional, certo? VDB1, ok? Nesse cara, tamanho, tá? Estou montando no SRV, beleza? SRV é parte de serviços, boas práticas de multipoint dentro de Linux, é sempre bom dar uma revisada, tá? Então, eu coloquei dentro do file system pertinente a serviços externos dentro do Linux, /SRV, beleza? Então agora aqui, vamos dar uma olhadinha no conteúdo? ls/srv. O que tem lá dentro? Tem o data. O que tem dentro do data? Tem todos os meus documentos. Legal? Ótimo. Então, o que está faltando agora? O que está faltando agora para a gente? Como a gente fez o Samba, eu não coloquei no script dentro do Dockerfile e nem dentro do entry point para criar um usuário. Então a gente tem que obrigatoriamente criar aqui. Então, esse usuário vai ser o usuário que vai ter a permissão de acesso dentro desse file system, ok? Particionamento, permissionamento, é a mesma coisa, não muda nada. O que mudou foi a estrutura, a conversa, a interação, o container em si, a parte estrutural, a parte de conversa, a parte de interação, que aqui me tirou 6 GB de RAM da minha máquina virtual. Então eu trouxe 6 GB de RAM para o meu hypervisor, tá? Deixa eu colocar essa senha aqui. Copy. Perfeito. Vamos dar uma olhada no permissionamento? Tá, então aqui nós temos um problema. Eu não vou dar para esse cara, só para o meu usuário. Eu vou dar para o grupo. Eu tenho um grupo onde eu vinculo o grupo ao permissionamento. Ao grupo, e vinculo o usuário a um grupo. Como boas práticas, é sempre trabalhar com grupo. Caso você queira ter quebra, permissionamento e tudo mais, é legal você trabalhar com grupos. Você vincula aquele usuário dentro do grupo e trabalha com a permissão para o seu time, para sua empresa. Enfim, uma boa prática. Okay? Então aqui, vamos dar só uma verificada como está o meu grupo. Meu usuário já está lá embaixo. Perfeito. Então aqui vai ser o seguinte. Dentro de data, eu vou dar um -on -r /srv data. Eu vou colocar -on root .git talvez isso aqui demore. Caso demore, gente, porque é recursivo, então ele vai buscar todos os tudo que tem direito. Vamos lá. Com certeza vai demorar. Esse foi um breve resumo, tá, gente? Eu quero sempre passar um conhecimento de que eu não tinha esse conhecimento de particionamento ou criar um file system específico direcionando para um drive virtual. Eu não tinha esse conhecimento. Eu aprendi recentemente, fazendo pesquisas e tal, pelos documentos do Docker. Então a gente vê o quanto é poderosa essa ferramenta. Recomendo muito, assim, que aqueles que estejam iniciando nesse mundo, que se aprofundem bastante nessa parte
de container, tá? E eu sempre, quando eu aprendo algo, eu sempre gosto muito de expor os meus conhecimentos, tá? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, de coração mesmo, tá? E com certeza teremos outros conteúdos aí. E fiquem atentos no canal, ok? Caso vocês precisem de algo, queiram que eu faça algum conteúdo específico, por favor, mandem nos comentários que a gente fará com o maior prazer, tá? Tenham todos um excelente dia aí. Vejo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço.